Saudações, família Asa de Maria, e essa Mãe Santíssima possa nos abençoar, possa nos trazer a sua luz e nós possamos ser inspirados por ela nessa palestra, nessa preleção, nesse colóquio íntimo sobre o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos nos preparar, nós vamos buscar a inspiração do alto para conversarmos sobre o Evangelho, relembrarmos o que viemos fazer aqui nesse mundo, relembrarmos os ensinamentos do Cristo, pois Jesus sempre falava para o Espírito. E todos nós somos Espíritos, somos filhos de Deus. Então nós vamos nos preparar. Aqueles que desejarem possam assim fechar os olhos, buscando aquele momento de inspiração. Nós vamos agradecer a Deus pelo dom da vida, Senhor. Agradecer pela família que temos, pelas oportunidades de aprendizado aí neste mundo. Pedimos forças, luz, discernimento, sabedoria, Senhor, para enfrentarmos os desafios da vida com um pensamento reto dentro da moralidade que Jesus nos ensinou. E assim nós vamos abrindo nossos corações, nós vamos sentindo a presença divina entre nós, e nós vamos percebendo essa presença tão nobre e a presença do nosso Senhor Jesus. E a Ele nós vamos pedindo, Senhor, e possa nos esclarecer, e possa nos dar a luz do entendimento, Senhor, para que possamos caminhar nesse mundo na Tua luz, enxergando aquilo. E nós devemos mudar, e nós já temos condições de mudar em nosso íntimo, para quando deixarmos esse corpo físico, sairmos mais esclarecidos, mais humanos, mais fraternais, pois é isso que Deus deseja de todos nós. E sejamos espíritos fraternos, espíritos com oração solidário, dentro do auxílio mútuo, dentro do respeito uns para os outros. Nessa luz, nesse desejo, nós vamos iniciar o tema do nosso Evangelho, da nossa palestra, da nossa preleção, como eu costumo falar, da nossa conversa fraternal. Nós vamos trazer aquela passagem que Jesus ali vai nos inspirando. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículos 7 e 8, onde Jesus nos ensina assim, uma trilogia. Ele nos diz assim: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, e aquele que bate, se abre, né? As portas irão se abrir. Então, nós vamos aí trazer a interpretação dentro da doutrina dos Espíritos, onde nos esclarece e, espiritualmente falando, pedir, quando nós falamos pedir, né, nós estamos falando dos nossos desejos, pois o pedir na visão espiritual é mais do que as palavras, o verbo falado, né? Não, o pedir é aquilo que nós desejamos, e nós vamos perceber que os nossos desejos, eles estão ainda muito presos, né, às coisas materiais.
Pois quando nós desejamos algo ligado aí no mundo, nós movimentamos muitas forças, interiores, porque o pedir na visão espiritual é quando nós direcionamos, a nossa atenção, quando nós direcionamos os nossos pensamentos, quando nós alimentamos tudo isso com o desejo, e aí fica forte. E nós temos essa dificuldade para fazer essa movimentação quando é para as questões espirituais, para as questões da alma, um exemplo aí para a gente entender essa questão do pedir. Quando nós desejamos ali realizar alguma coisa aí no mundo material, seja estudar, fazer uma faculdade, ou até adquirir um bem físico, um imóvel, um carro, ou uma roupa, ou queremos ir para uma festa, algo desse tipo, nós movimentamos muitas energias, nós direcionamos a nossa atenção, nós analisamos, direcionamos as nossas energias para aquele propósito de tal maneira, dependendo da força, do desejo de cada um, é muito forte isso. Mas quando nós falamos das coisas espirituais, o nosso desejo é muito fraco ainda. Nós ainda não sabemos pedir, como Jesus disse, nós ainda não sabemos pedir em nome do Cristo. Porque pedir na visão espiritual, como nós estamos aí aprendendo nessa palestra de hoje, nesse bate-papo, pedir é direcionar os nossos desejos, além das nossas verbalizações, tem que estar junto o combustível do desejo. E aí nós vamos perceber que nós desejamos pouco. Nós falamos assim, eu desejo me transformar, eu quero me transformar, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero tirar alguns hábitos da minha vida, hábitos que não me edificam. E aí nós percebemos e temos dificuldade para realizar, porque nós não sabemos pedir, nós não direcionamos os nossos desejos para esses propósitos do Espírito. E aí vem o próximo passo, porque, como eu disse, pedir é desejar. E a gente só deseja quando nós produzimos o prazer na nossa alma. E no corpo físico, para gerar o prazer, e aí a química dentro do corpo, serotonina, dopamina, todas essas questões da ciência e física é gerado pela mente, pelo espírito, e o cérebro produz isso no corpo. Então, quando o espírito ele deseja algo, quando ele pede algo, o desejo fundo da sua alma, as coisas acontecem, porque aí nós vamos buscar, nós vamos direcionar as nossas intenções, os nossos desejos para o propósito a qual nós desejamos alcançar. Então o próximo passo do pedir será o buscar, porque é automático. Quando nós pedimos com a alma, quando nós desejamos, nós nos movimentamos, nós andamos em direção àquele propósito. E aí nós vamos fazer de um tudo para conseguir alcançar aquele propósito, aquela meta, e nós vamos bater, nós vamos bater até abrir, porque é assim quando o Espírito deseja algo, quando o Espírito quer conquistar algo, ele direciona a sua atenção para aquele propósito. Será que nós já estamos dentro dessa condição? Logicamente que não.
E os nossos desejos ainda são rasteiros para as coisas espirituais. Nós não temos ainda prazer, aquele prazer intenso para realizar as coisas espirituais. Agora, se for para as coisas materiais, esse prazer vem porque nós estamos viciados aí nas futilidades, nas miragens do mundo material. Por exemplo, se nós nos preparamos para ir no show de um cantor famoso, de algo assim, desse tipo, de madrugada, nós ficamos ali alertas, não dormimos, queremos ver, queremos participar, mas quando são para as coisas espirituais já dá sono. Aí, nós começamos a dormir, não só fisicamente, mas espiritualmente falando. Por isso que Jesus sempre nos chamava a atenção nesse aspecto, e nós estamos sempre dormindo. Ele falava sempre, para que a gente possa vigiar as nossas intenções, vigiar o que eu estou desejando. Pois quando eu desejo, eu já direciono para o campo da busca. Os meus desejos, eles alimentam as minhas ações, E aquelas ações vão acontecer e vai abatendo aquela energia ali até as coisas se abrirem. E nós prestemos atenção nisso, pois muitas vezes nós falamos com os lábios e queremos algo, mas o desejo é outro. E o que vai acontecer? Vai acontecer o desejo e não aquilo que falamos, Por isso, e temos que prestar atenção nesse aspecto, pois o autoconhecimento é muito importante, Então, como espíritos divinos, como espíritos criados por Deus, e somos todos nós devemos conhecer as leis de Deus, as leis do Pai, as leis dessa força maior que nos alimenta e nos dá a vida. Prestemos atenção nos nossos desejos, pois os desejos não tem como disfarçá-los, não tem como enrolar ali, O desejo, ele nasce da alma. Esse desejo, intenso, e nós temos a força, é o combustível da nossa vontade. A vontade sem o desejo, ela é inerte, ela não tem forças. Por isso, e nós devemos aprender a ter prazer com as coisas da alma, Aprender a ter prazer em conversar intimamente conosco mesmo, em realizar as meditações, em refletir nas nossas ações, em elevar os nossos pensamentos para as coisas boas, para as coisas positivas da vida, pois nós temos aquele hábito de direcionar a nossa vontade, os nossos pensamentos sempre para as coisas negativas da vida. E aí no mundo, há essa dualidade do bem e do mal, do dia, da noite, tem toda essa dualidade para a gente aprender. A frustração na nossa vida, ela nos mostra isso, pois através das frustrações, dos desafios que a vida nos apresenta, as tribulações da vida, nós vamos crescer. Então, se nós meditarmos friamente, serenamente, nós vamos perceber que não há nada ruim na vida, tudo é aprendizado. Depende da maneira que nós encaramos a vida. Pois se estamos no mundo de provas e expiações, tudo irá servir para o aprendizado do Espírito. Logicamente, existem provas e nós já devemos aprender, pois já passamos várias vezes e aquilo nos chama para aprender. Não vamos ficar repetindo a prova, Nós vamos passar por aquela prova e nós vamos aprender com aquela situação.
Pois se nós não aprendermos, aquela prova irá apresentar novamente. Às vezes nós falamos assim, né? Ah, mas nas nossas amizades sempre as pessoas me traem, né? Sempre as pessoas me passam para trás, sempre eu sou enganado nas minhas amizades. Mas por que isso sempre acontece? Será que o problema, vamos colocar essa palavra assim, né, está no outro, nas situações, ou na maneira de eu me relacionar com a vida? Então eu preciso aprender. Se algo está se repetindo na minha vida, é porque ainda eu não aprendi aquela lição. Então eu preciso aproveitar as oportunidades. Então vamos aí já direcionando para a finalização aí dos nossos ensinamentos aí do o Cristo nos ensina, né? Dessa trilogia: pedi, buscai, né? E batei. Então nós precisamos direcionar os nossos desejos para os tesouros da alma. Nós precisamos buscar o nosso, vamos dizer assim, né? O nosso crescimento espiritual, a nossa depuração, né? Nós precisamos depurar o que nós pensamos, o que nós falamos, o que nós ouvimos, o que nós olhamos, enxergamos no mundo, porque a nossa visão ainda está muito contaminada pelos nossos preconceitos, pela escuridão que ainda habita no nosso passado, no nosso inconsciente. Então nós precisamos clarear a vida com os bons olhos, olhar as coisas com um olhar espiritual. Então nós vamos agradecendo a oportunidade que nos é dada e possamos aprender essa trilogia que Jesus nos ensina. Então nós vamos ir fazendo as nossas vibrações, os nossos agradecimentos, e nós vamos elevando a nossa alma. Nós vamos pedindo, Senhor, pedindo do fundo do nosso coração o nosso desejo aceso, e possamos aprender a aprender. Nós precisamos muito, Senhor, aprender com a vida. Precisamos aprender a conviver uns com os outros. Nós necessitamos aprender a conviver conosco mesmo, Senhor. Dai-nos essa sabedoria e a luz divina possa brilhar nos nossos olhos, na nossa alma, e possamos enxergar na vida oportunidades de crescimento. E os desafios da vida não sejam problemas para nós, mas sim, como a própria palavra nos diz, desafios, para que possamos crescer, para que nós possamos nos transformar. É assim que nós vamos encerrando essa conversa fraterna. Jesus nos abençoe. Até uma próxima oportunidade. Um grande abraço nessa casa, e tem esse nome grandioso, Casa de Maria, pois Maria é mãe, Maria acolhe, Maria é família, e a família é a base de toda a sociedade. E assim seja, Senhor.